Olá, professores de sal! Estamos começando a 8ª aula, que tem como título O que Deus diz sobre a morte. Já estou com o aplicativo aqui e eu já pergunto para Elisa, que vai trazer para a gente qual é o objetivo. Por que esse tema, morte? Bom, professor, o objetivo da nossa aula hoje é esclarecer o que é a morte física para Deus. E a gente vai tocar em dois temas bem importantes, né? Que é Sim. reencarnação e comunicação entre mortos e vivos. Então você vê que esta aula é muito importante e precisa orar muito, muito, porque nós vamos tocar nesses pontos sensíveis e nós vamos provar algumas práticas religiosas que Deus não se agrada. Muito bem, então já vamos para a nossa primeira pergunta que diz assim, ó. Como será a morte? Você já pensou nisso? Bom, professor, todos os seus alunos, a maioria das pessoas, elas têm muita curiosidade sobre a morte. Aliás, muita gente tem medo da morte, porque não sabe, nunca ninguém saiu da morte e voltou para falar o que vem, o que acontece quando a gente morre, né? E o que a gente vê na Bíblia são dois personagens interessantes, né? Que é Jairo e Lázaro, por falar em morte, né? Então, quando Deus fala sobre Lázaro, ele fala, Lázaro dorme. Ele estava falando da morte de Lázaro. Ele fala, Lázaro dorme. Quando ele fala de Talita, da filha de Jairo, ele também fala, ela está dormindo. Fica calma, ela está dormindo. Então, Deus vê a morte como um sono. Isso aí, então vamos agora para a nossa segunda pergunta que diz assim. Quantas mortes existem? Existe mais de uma morte? Será? Isso pode ser uma confusão para o seu aluno. Como assim? Quantas mortes existem? Tem mais que uma? Então, na Bíblia, nós vimos que nós temos duas mortes. A morte espiritual e a morte física. A morte física é quando a gente adoece, fica Aconteceu algum velho, acidente, por isso, idade, tudo e mais, né? acabamos morrendo. Então, essa é a morte É o física. corpo físico É, o mesmo, corpo falecendo. físico. É a morte natural, física, certo? E a morte espiritual? A morte espiritual, nós já comentamos isso na outra aula, que fala que desde Adão, quando Adão pecou, ele transmitiu a morte para o ser humano. Então, quando nós pecamos, nós morremos espiritualmente. Então, existem duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Então, se existem duas mortes e uma delas é a física, a gente chega na nossa terceira pergunta aqui, que diz assim: quantas vezes o homem pode morrer fisicamente? Será verdade esse negócio de reencarnação? Aqui você vai pegar os nossos amigos espíritas. Será que eu posso reencarnar? A Bíblia fala que não existe reencarnação. Por quê? A Bíblia fala de uma morte só. Nós vamos morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Vou dar um exemplo. É como você enfrentar um exame. Então, um dia antes, você dorme, acorda e vai enfrentar o exame. Assim também a morte física. Você dorme, acorda e você já está no juízo. Muito bem, então, se não há reencarnação, ainda resta uma dúvida, que é a pergunta número 4. Será que pode haver comunicação entre mortos e vivos? Pois é, Jesus, para falar verdades espirituais, ele falava por parábolas. Ou seja, a parábola é uma narrativa alegórica que traz uma verdade. No caso, como a gente está falando da palavra, uma verdade espiritual, né? Sim. E ele cita a parábola do rico e do Lázaro. E nessa parábola ele deixa muito claro que não há comunicação entre mortos e vivos. E ele também fala de ressurreição e nunca de reencarnação. E ele deixa bem claro nessa parábola que nós temos só esta vida para receber salvação. E é através do conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, então já sabemos que não existe reencarnação e nem comunicação entre os mortos e os vivos. Isso nos leva aqui à nossa quinta pergunta, que diz assim: o que Jesus disse que acontecerá com os mortos e com os vivos quando ele voltar? Verdade, hein? Que coisa! O que acontecerá? Então, a Bíblia, lá em Tessalonicenses, ele fala que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, vamos
ser arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor. Isso se a gente estiver vivo lá, né? É verdade. Que pode ser que a gente não esteja Não esteja também. vivo. E aí, o que acontece? Então, Fernando, todos aqueles que estiverem mortos nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor. Aqueles que estiverem feito o bem ressuscitarão para a ressurreição da vida. E aqueles que estiverem feito o mal, não fizeram a vontade de Deus, ressuscitarão para a morte. Deu para entender? Deu perfeitamente. Ou seja, os mortos ressuscitarão e aqueles que estão vivos subirão com ele. Isso se, né, tiverem feito a vontade de Deus. Isso, né? é verdade. Então aqui a gente chega na nossa sexta e última pergunta, que diz assim: como vai ser o corpo dos mortos que ressuscitarão? Que perguntinha, hein? E aí? Excelente pergunta. O corpo que nós vamos receber será incorruptível. O que quer dizer incorruptível? Que não envelhece, que não adoece, que não cria rugas. Olha que maravilha! Que não cria rugas. Nós vamos ter este corpo parecido com o de Jesus, para viver eternamente. Que maravilhoso. Olha só que maravilhoso. Olha que aula tremenda. Então, professor, você vê, é um tema, né, pesado, né? Então é muito importante que o professor esteja orando, né, Elisa? Sim, muito importante. Olha, professor, esta aula, ela vai falar com muito dos alunos, porque não é porque a pessoa ela não é espírita que ela não acredita em espíritos que estão mortos, que vêm falar, que se comunicam. Tem toda essa curiosidade em cima desse tema, e é muito importante que você deixe claro mesmo para o seu aluno que não existe reencarnação e não existe esse negócio de vivo conversar com o morto. Muito importante, porque esta aula é a base para a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre idolatria. Então, são duas aulas seguidas uma da outra, que seria essa e a próxima, que vai falar de assuntos de práticas religiosas que Deus abomina. Então, a primeira coisa, a primeira prática é essa de ficar falando com morto, com pessoas que morreram. Isso não existe, biblicamente isto é proibido e não há essa comunicação. Então, nós vamos explicar na próxima aula com quem que você está falando quando você está conversando com uma pessoa que já morreu. É porque tem gente que fala assim, não, mas já aconteceu comigo. Pois é. Aí você vai mostrar com quem que ela de fato está falando. Com quem ela de fato está falando. Por isso, professor, é muito importante que você esteja sobre oração. Estas duas aulas, esta e a próxima, são aulas importantíssimas, vai falar muito com o seu aluno, ele vai ser liberto, ele vai entender a vontade de Deus e aquilo que a Bíblia fala sobre este assunto. É esta aula que é sobre a morte e a aula que vem. Então, nós vamos pegar espíritas, budistas e muitas pessoas que creem nesse tipo de coisa. As escamas dos olhos só caem de forma espiritual. Verdade. E não na base da argumentação. Não adianta no você ficar argumentando. Isso, é no conhecimento da palavra de Deus. Então, nós vamos apresentar a Bíblia e o que Deus fala sobre esses assuntos. E vamos deixar claro o posicionamento bíblico diante desses assuntos. Muito bem, então olha só, chegamos aqui ao final da nossa aula, mas ainda eu queria falar uma coisinha muito importante. Compartilhe com a gente como tem sido as suas aulas. Tem algum testemunho? De repente você já tem algum testemunho maravilhoso? Compartilhe com a gente, mande um vídeo também, né? Que a gente pode inspirar outros professores. De repente aquilo que você está aprendendo aí pode abençoar e edificar outros professores. Então também seja canal não só para o seu aluno, mas também para outros professores. Envie para a gente os seus comentários por texto ou, como eu falei, através de vídeos, tá bom? Contamos com a sua ajuda. É isso aí, contamos muito com você. Nos vemos então na próxima aula. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.